Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá? E hoje o nosso assunto vai ser esse daqui: como lidar com a ansiedade na separação conjugal, tá bom? Hoje vai ser esse o nosso principal assunto, nosso aulão 42 já, tá bom? Sejam aí todos bem-vindos. E o que a gente vai falar dentro desse aulão? Primeiramente aí, como a ansiedade se associa a uma separação. Depois, as fases do luto de uma separação, a gente vai falar sobre isso também. Depois, terceiro, possíveis razões pelas quais as pessoas permanecem aí, às vezes, em um casamento insatisfatório, uma relação insatisfatória, que não está bom para ela. E quarto e último, as nossas dicas aí, já pra gente tá conseguindo colocar em prática, tá bom? E vamos aí começar, só vou ligar o chat ali, tá bom, gente? Pra gente tá se falando melhor, vendo o povo tá entrando aí, o povo aí tá participando conosco, tá bom? Vamos começar. Vamos lá primeiramente, gente, como a ansiedade se associa a uma separação. Temos que ver aí que temos dois tipos de ansiedade. Temos a ansiedade comum e o transtorno de ansiedade. Aqui a gente vai mais se focar hoje na ansiedade comum, que seria o quê? Ansiedade quando acontece algum tipo de situação que nos faz estremecer, que mexe com a gente internamente, que gera uma preocupação, que gera aí uma tensão, uma carga a mais de preocupações e responsabilidades e entre outras coisas, pode normalmente fazer com que a gente sinta essa ansiedade. E essa ansiedade é a ansiedade comum que a gente fala, tá? Pode ser essa ansiedade comum para as coisas que são boas, tipo assim, a gente vai viajar, a gente vai fazer uma prova e a gente está muito confiante, ou às vezes nem tanto. Às vezes a gente vai encontrar alguém que faz muito, a gente se sente muito bem. Tudo isso aí pode ser associado à ansiedade comum. E a ansiedade comum também tem as partes que não podem agradar tanta gente, que essas partes está ligado a uma separação conjugal, tá bom? Porém, é algo real, é algo que está ali acontecendo e é algo que vai nos fazer ansioso e dar uma certa instabilidade na gente, porque não é algo aí tão prazeroso ou nada prazeroso a estar se passando, tá bom? Vamos aí. Uma separação, então, normalmente causa uma questão de estresse e tensão, tá bom, gente? Por quê? Por causa que não é uma situação nada agradável, que é uma situação aí que mexe realmente com a gente, que desestabiliza e causa ansiedade. Fato um pouco tanto quanto inevitável, tá bom? Então, uma separação comumente pode alterar a nossa ansiedade, tá bom? Um fato aí que a gente pode também estar utilizando é de uma paciente minha, tá? Não é necessariamente, ela não era casada, até esqueci de escrever aqui, mas um caso de uma paciente, né? Que ela não era necessariamente casada, ela estava em um relacionamento aí a longo prazo, há muito e muito tempo, tá? Por volta de 8 anos aí. E aconteceu esse fato com ela, que o ex-namorado dela acabou terminando ela de uma maneira um pouco abrupta, um pouco assim, de repente, digamos. Isso daí mexeu muito com ela. E mexeu de uma forma assim, um tanto quanto, vamos supor aí, parecida com a forma do luto, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai falar aí as fases de luto de uma separação. Não consequentemente, a pessoa que está no luto a gente às vezes entende pelo quê? Só pela morte de uma pessoa próxima, de um ente querido, de um parente querido. Porém, a questão do luto a gente pode estar estendendo um pouco mais. A gente pode entender a questão do luto também a qualquer coisa ou a qualquer situação
que esteja muito ligado a nós, emocionalmente falando, e aquilo é rompido, aquilo lá é separado, tá? Aquilo lá é às vezes arrancado, tá bom? E essa forma aí a gente pode falar do luto mesmo em si, que é o luto enlutado, né, de uma pessoa aí que a gente gostava muito e infelizmente ela falece. Algum lugar também que a gente gostava muito na nossa infância ou em qualquer outra fase da nossa vida e a gente tem que sair daquele lugar. Uma casa que a gente gostava, um animal de estimação. Às vezes até a gente pode também estar associando a algum veículo que a gente tinha, algum apego emocional que a gente tem com aquilo lá. E a gente pode estar indo para essa fase que a gente fala dessa separação também conjugal. Querendo ou não, mesmo que estava bom ou não essa questão com outra pessoa, aquilo lá vai causar uma certa dor e vai mexer um pouco com o luto da pessoa. Porque estávamos acostumados com a pessoa, com o jeito dela, com a maneira dela, e querendo ou não, isso pode mexer com a gente, independente daquilo, do relacionamento às vezes estar dando certo, sendo satisfatório ou não, tá bom? Primeira fase do luto aí é a negação, tá? Eu vou já colocar aí para ficar um pouco mais dinâmico as partes do luto. Essas aqui são as fases do luto, porém eu já vou adaptar para a fase como se a gente tivesse não, como a gente já está falando da separação conjugal, eu vou já adaptar para ela, tá? A negação, às vezes a pessoa se nega a achar que aquilo lá está acontecendo, a achar que aquilo lá é de verdade, a achar que aquilo lá realmente já vai acabar. E essa fase de negação serve para o quê? Para a pessoa se preparando, para a pessoa ir se esquematizando internamente falando e preparando a mente dela para ver que aquilo lá é real. Às vezes a mente não está preparada para aquilo e ela vai caindo aos poucos a ficha, digamos. Então por isso que essa fase de negação pode ser tão importante aí na fase do luto de separação conjugal, tá bom? Segunda fase aí é a raiva, tá? A pessoa pode ter raiva aí da outra pessoa, vamos supor aí que ela pode aí estar falando assim, nossa, por que que ele não fez as coisas certas? Podia deixar, ele podia fazer alguma coisa, ou ela, tá? Ele ou ela podia fazer alguma coisa diferente para estar mudando isso, para estar avaliando essas questões. Ela podia ou ele fazer tal coisa, ter evitado isso, aquilo, que estaria tudo bem. Isso daí a gente pode usar aí nessa fase de raiva. A terceira fase é a barganha ou a negociação, tá? A pessoa pode falar consigo mesma, com a outra, pensar assim, nossa, e se eu mudasse tal coisa? E se ele mudasse aquela coisa? E se a gente fizesse diferente aí? E se acontecesse alguma coisa que os dois entrariam no eixo? Será que não daria certo essa relação? Será que essa relação não estaria andando para frente? Tá? Então a pessoa aí pode, isso acontecendo tudo às vezes no campo psíquico dela, no campo da mente, às vezes não vai para a realidade em si, para a realidade externa, porém está acontecendo aí tudo na mente dela. E essas fases também, gente, é importante a gente estar comentando e falando que às vezes a pessoa pode pular de fases, ir de uma fase para outra, voltar, às vezes ela não acontece em ordem, às vezes ela vai para uma fase, depois volta para outra, às vezes tem mais intensidade em uma do que outra, então tudo isso pode estar ocorrendo, tá bom? A quarta fase aí é a fase da depressão. Não que a pessoa fique realmente em depressão, não que a pessoa esteja em depressão, porém ela pode passar por episódios depressivos, que se assemelham muito, lógico, à questão da depressão. Se você quiser entender mais da depressão, pode ir no canal do YouTube lá que tem um aulão falando somente dela, tá bom? Que eu falo especificamente dela. Então ela pode passar por esse momento de depressão, que esse momento pode ser um episódio depressivo, tá bom? E a quinta fase aí é a questão da aceitação, tá? A pessoa chega nesse estágio, ela aceita que aquilo lá está acontecendo, ela
pega e ressignifica tudo, fala, não, isso daí está acontecendo mesmo, agora eu tenho que pegar e ir bola para frente e arrumar outras questões para mim, arrumar as minhas questões internas, tá? Lógico que todas essas fases aí podem não acontecer de maneira tão simples e clara que a gente está falando aqui, tá bom? É todo um processo interno, depende muito de pessoa para pessoa, como ela vai passar por essas fases, porém é importante ela estar respeitando tudo isso, tá bom? O pessoal aqui no Instagram já participando, Rodrigo entrou, oi Linaci, boa noite, tudo bem? Vamos lá, continuando gente, tomar só um copo de água aqui. Vamos lá, possíveis razões das pessoas permanecerem em um casamento satisfatório. Às vezes pode acontecer com a gente mesmo, às vezes a gente olha outras pessoas e vê, nossa, aquele casamento para fulano, para ciclano é tão ruim, às vezes é tão nítido para as pessoas de fora, às vezes é nítido para a pessoa também, e aquilo pode estar passando de uma forma que às vezes não é compreensível para ela, ou às vezes não é compreensível para outras pessoas. Então podem ter algumas hipóteses aí, digamos, que a pessoa esteja nesse casamento, mantendo essa relação, por alguns motivos, tá? Pode ser, às vezes, por ser uma situação cômoda. Às vezes pode ser uma situação cômoda já para a pessoa. E a pessoa fica acomodada nessa situação e, porém, a gente pode chegar um pouco mais fundo falar dessa acomodação. Se a gente falar uma acomodação um pouco mais superficial, a gente pode falar, a pessoa é uma acomodada, né? O jeito de pegar, largar e viver logo a vida dela, ela poderia fazer isso, tá? Por que é tão difícil às vezes sair de uma situação cômoda? Por causa que a pessoa, por causa que a questão do cérebro da gente, ele se acostuma às vezes com o comodismo, tá? O cérebro ele faz de tudo para a pessoa, para todos os seres humanos, no caso assim, o funcionamento comum dele, para ficar numa situação que às vezes é desconfortável, mas é uma situação conhecida, tá? O cérebro é menos desgastante e menos estressante lidar com algo ruim que ele conhece do que com algo que ele desconhece, tá? Então, às vezes, por isso que é tão difícil a pessoa sair daquele ruim conhecido para ela do que para ir para um ruim, às vezes, desconhecido. Ou até pode ser bom, mas ela não conhece, porque isso daí vai demandar energia do cérebro, vai demandar aí outras rotinas, outras conexões, outros tipos aí de questões que ela vai ter que reformular, que ela não precisa quando ela está numa relação que ela julga ruim. Porque ela já conhece a relação, já conhece aí o que pode estar acontecendo. Então, para o cérebro, isso daí é bem mais confortável, tá? E também, aqui ó, para evitarmos sofrimento, tá? Às vezes as pessoas ficam aí numa relação que não gostam para evitar um certo tipo de sofrimento. Às vezes ela já passou por várias e vários outros tipos de relações, ela já sabe como é sofrido, ela já sabe como é dolorido tá tendo esse tipo de término, é uma coisa que ela se sente muito mal, então ela pensa, não, eu vou sofrer muito com isso, eu vou ficar muito mal com isso. Então eu vou ficar nessa relação mesmo para não ter esse grau tão alto de sofrimento, porque eu não quero mais me sentir assim. Isso daí é muito ruim para mim. Então, para evitar isso, eu vou tentando consertar o casamento, ou vou ficando assim mesmo. Então pode ter um fator também. Estou dizendo aí vários fatores, várias hipóteses, tá bom? Pode ter muitas mais além dessas. Outras situações, às vezes, os filhos podem ser uma situação aí que a pessoa pode ficar pelos filhos, ela pensa, eu não gosto mais dele, ou eu não gosto mais dela, mas por causa que eu tive aí uma infância ruim, às vezes sem pai, às vezes sem mãe, eu não quero passar isso aí para os filhos, tá? Então eu vou evitar aí de estar fazendo isso para não meus filhos estarem vivendo esse tipo de sofrimento, tá bom? Ou eu fico pelos meus filhos, pode também ser pelo financeiro. Não a questão, Murilo, mas você está falando então que a pessoa
não pode se satisfazer financeiramente, ela não pode correr atrás da vida financeira dela. Lógico que pode, gente. Porém, isso daí pode ser às vezes pesado para uma pessoa que está ali, às vezes ela trabalha em casa, né? Ela trabalha mais do lar e ela não tem uma renda para ela. Então é uma questão de toda mudança, é uma questão que vai mexer totalmente com ela, na rotina dela. E a gente volta aqui um pouco do comodismo, tá? O comodismo que é um ruim conhecido. Então às vezes é tão difícil isso daí para a pessoa tá mudando, para ela tá aí correndo atrás dessa mudança, por causa que vai mexer nessa parte também financeira. E outra coisa também é a parte do achar também, né, outro parceiro ou outra parceira, tá? E às vezes a pessoa também pode ter uma questão relacionada muito fortemente à autoestima dela, tá? Ela pode achar assim, nossa, agora eu tô velha, agora eu tô velha. Eu não sei se eu sou tão interessante assim, e se eu largar e me arrepender, e se eu ainda gosto dele, eu gosto dela, e se eu não achar ninguém e ficar por isso mesmo, e se eu for infeliz no amor, e se por acaso eu for me relacionar com outra pessoa e passar por essas mesmas dificuldades, então tudo isso pode passar numa separação conjugal. Por isso que pode ser tão difícil às vezes para a pessoa, para estar se separando, porque tem vários pontos que ela vai ter que mexer, vários pontos que ela vai ter que olhar, às vezes não é simplesmente só separar. E tudo isso pode causar a ansiedade, tá? Tudo isso aí que a gente está falando, tudo isso que a gente está descrevendo pode estar relacionado à ansiedade. Porém, a ansiedade é uma questão pontual, é uma crise existencial da pessoa. Será que eu separo ou não? Será que eu dou um jeito ou eu termino de vez essa relação? Então a pessoa pode ficar nesse nível de crise existencial, atrapalhando muito ela, tá bom? Já vamos então para as dicas, o nosso próximo tópico, tá bom, gente? E a gente aí vai trabalhar com 3 dicas. Vou dar 3 dicas aí para vocês, para estar pensando e refletindo sobre, se vocês estiverem passando por tais situações, ou se por acaso conhecerem tais pessoas que estão passando por isso, vocês podem aí estar compartilhando essa ideia com elas e estar falando com elas sobre. A primeira dica aí, tá? É procure boas pessoas, tá? Se por acaso você já estiver num processo de separação, já estiver separado ou separada, procure boas pessoas. O que eu quero dizer com boas pessoas? Pessoas aí que você confia, extremamente confia, que você tenha afinidade com elas, tá? E que você tenha um grau um pouco mais elevado de afinidade para ter liberdade para falar com elas, para às vezes não dar conselho. Porque às vezes a última coisa que a gente quer é o conselho. Às vezes a gente quer um acolhimento, às vezes a gente quer um ombro amigo, porém a gente não quer conselho. É uma única coisa que às vezes a gente não quer falar. Por causa que às vezes tem coisas que já foram resolvidas dentro da gente e a gente só quer aí estar desabafando com alguém, ter alguém aí para estar falando e a gente não quer conselho de nada, às vezes a gente não quer tocar no assunto. E esse grau de afinidade com essas boas pessoas, nesse momento aí pode ajudar, que a gente pode estar falando diretamente para elas. Olha, agora eu não quero falar disso, tá? Vamos falar de outra coisa, tá? Vamos aí sair, vamos, tá, espairecer. E tudo isso a gente tem mais afinidade, tranquilidade de falar com pessoas que a gente tem mais afinidade, tá bom? Então por isso que é bom procurar pessoas boas e com afinidade. Segunda dica, tá? Não entre em outro relacionamento. Não entre em outro relacionamento. Pelo menos não no momento que você acabou de romper um relacionamento, tá? Por quê? Porque isso daí pode ser muito prejudicial para a pessoa. Independente se a gente saiu do relacionamento, se a gente
terminou, ou se a gente que aí foi, nos dispensaram, digamos, é uma coisa assim que leva um tempo, ainda mais se for um relacionamento muito significativo para a pessoa, se for um relacionamento de longo prazo, isso daí pode estar doendo muito para a pessoa, lógico que dói, tá? Isso daí é uma coisa que ela tem que estar digerindo aos poucos, ela tem que estar sentindo aos poucos isso, e ela tem que estar sentindo todo esse processo de luto que a gente falou, tá bom? Por causa do quê? Se às vezes as pessoas, talvez você já ouviu falar de algumas pessoas assim, que aquela lá que pula de relacionamento em relacionamento, né? Que é aquela que tem aquele famoso ditado, né? Cobre um amor com outro. Isso daí pode ser mais prejudicial do que ajudar realmente. Por quê? Porque é o seguinte, quando a pessoa pula de um relacionamento para o outro, ela está no relacionamento, ela pula e vai nessa sequência, ela não dá esse tempo para ela estar vivenciando o luto dessas relações. Por causa que ela não dá esse tempo por N razões. Pode ser que ela não quer entrar no estado de sofrimento, pode ser que ela não aguente ficar sozinha, pode ser que ela tenha uma questão de dependência emocional. Então, se ela fica pulando aí de relacionamento em relacionamento, ela não dá espaço para ela mesma para ver essas questões mais internas que talvez ela já tenha que estar resolvido ou resolvendo faz tempo. Então, não é saudável aí ela tá saindo, no caso que a gente está falando de uma separação conjugal, e já indo para outra relação. Tá? Pode ser prejudicial para ela em nível emocional e em nível psicológico. Tá bom? Então, por isso que não é indicado. Tá bom? Vamos lá para a terceira dica, tá? Terceira e última dica que eu vou falar para vocês, que é a questão de reflita nos seus erros. Reflita nos seus erros. Mas como assim, Murilo? Eu acertei em tudo, né? A pessoa que fez uma coisa muito ruim para mim, ela que agiu errado, ela que fez as coisas ruins, ela que foi o término, o pivô da nossa separação, tá? Pode até ser isso daí. Porém, a gente tem que refletir sobre essas coisas ruins para às vezes estar evoluindo como pessoa e também para às vezes estar aí evitando e até prevendo em futuros relacionamentos tais comportamentos de outras pessoas, de outras questões parecidas, para estar evitando passar por esses tipos de situações. A gente sempre tem o que melhorar, o nosso processo é sempre contínuo, o nosso processo é sempre de evolução, tá? Então, mesmo que você esteja vendo que você que não foi o errado, você que não foi o pivô da separação, você aí que não foi às vezes que colocou um ponto final, veja aí os seus erros, tá? Veja aí o que você pode estar melhorando, o que você pode estar se empenhando, o que você pode aí estar evoluindo para que uma próxima, talvez aí, relacionamento seu ou uma relação conjugal sua seja muito melhor do que essa que você passou, tá bom? Então aí você pode ir construindo isso, você pode aí ir analisando com você mesmo e você pode aí estar tendo uma melhor relação conjugal daqui a um tempo, talvez, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Ah lá, a Lucy, a Lindaci gostou, hein? Falou top. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse aulão e semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, boa noite e até mais.